Meus irmãos, muito boa noite. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Entre Elas e Deus. Você certamente é um convidado a também estar entre nós, mas para isso se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, porque muita coisa ainda vem por aí. Não é assim, Andressa? Boa noite. É isso aí, minha amiga Rosane. A paz do Senhor Jesus a você, a paz do Senhor Jesus a todos os telespectadores que estão aqui conosco. Bom, como vocês já sabem, não imaginávamos, realizar esse episódio nesse formato. Sim. Mas aprove ao Senhor recolher para o seu jardim mais uma rosa. E como eu falei para vocês nas nossas redes sociais, e repito aqui agora, os pais da nossa convidada, Rebeca Vitória, comprometidos em fazer perdurar o testemunho dela, testemunho de fé, não é, Rosane? Sim. Se colocar à disposição para estarem aqui conosco, para que esse testemunho, essa história, não seja apagado. E também que possa alcançar outras vidas, não é, Rosane? Com certeza. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Sidney e Sandra, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Sim. Como, saúdo aos irmãos, a todos que estão nessa live com a paz do Senhor Jesus, E como já foi falado, não era para ser dessa maneira, mas assim, fez a vontade do Senhor. Então, queremos agradecer a todos que têm estado conosco, têm orado, Orado por nós, por todo esse processo, desde o início, as pessoas que abraçaram a nossa causa. E só tenho que agradecer, Eu creio que grandes coisas o Senhor, Ele fez e vai continuar fazendo através do legado, Através da fé e do legado que a nossa filha deixou. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, como já minha esposa tem dito, Era para a Rebeca, o propósito era para a Rebeca estar aqui fazendo esta live, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós somos gratos a Deus em meio a toda dor, por Ele ter nos escolhido. Os irmãos me perdoem, que é muito emocionante para mim, mas Deus nos escolheu para cuidar dessa pedra preciosa dEle. E o projeto dele era só aos 14 e 10 meses. E aqui nós estamos, para contar, esse testemunho, e que esse testemunho alcance muitas vidas. Muitas pessoas, eu e minha esposa, recebemos ligações, pessoas que chegam na gente e falam, olha, minha vida estava assim, eu pensava até em cometer um suicídio. Temos esses testemunhos também. Sim. Mas eu vendo aquela menina sofrendo e louvando ao Senhor, sabe? Eu vi que eu não podia parar. Meu Deus. Então, os irmãos nos perdoem, a emoção é muito grande, muito recente. É uma dor que fica, uma saudade. Mas o Espírito Santo do Senhor tem nos abraçado de tal maneira que nós só podemos agradecer, as orações de todos os irmãos que têm orado por nós, têm ligado para a gente, têm nos passado uma força, uma palavra de Deus. E é isso. Sim. Sim. Agradecido mesmo. E nós que agradecemos pela vida de vocês aqui. Nós sabemos que o motivo, obviamente, não é o motivo que nós queríamos, mas sabemos que Deus ele tem dado força e assim vai continuar. E, pessoal, acima de tudo, nós estamos aqui para falar, como ele bem falou, o irmão Sidney bem falou, do legado da Rebeca, do testemunho, que eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa live com a gente
estão esperando para ouvir isso mesmo, a alegria que a Rebeca era, a fé que a Rebeca sempre transmitiu. E para isso, gostaria de agradecer vocês e começar falando um pouquinho do início, né, da jornada da Rebeca. A primeira pergunta que a gente tem para fazer para vocês seria: como que vocês descrevem a Vitória como filha, como amiga, como adoradora? A Rebeca nossa, minha amiga. Quem conhece a nossa história, eu não podia ser mãe, né? Fui mãe já com 33 anos. O meu sonho, o meu desejo era ser mãe. Eu pedia muito a Deus que Ele me abençoasse, me desse... Eu usava essa fala: Senhor, se o Senhor me der a dádiva de ser mãe de uma menina, eu vou colocar o nome dela de Rebeca. E eu prometo criar ela da maneira que o Senhor quer. E não podia ser mãe, e aí Deus, Ele me abençoou com a Rebeca. Então, eu digo que a Rebeca, quando ela foi gerada, quando eu ainda estava, quando eu descobri a gestação, ela já foi gerada realizando o primeiro milagre, né? Porque o que eu vou falar aqui, foi autorizado eu falar, né? A Rebeca, ela já veio ao mundo, antes de vir ao mundo, ela já veio realizando milagres, né? Na vida de uma mãe. Não na minha vida, porque eu estava muito feliz quando eu recebi a notícia. Mas quando eu fui contar a notícia para uma mãe de que eu estava grávida, essa mãe, ela estava exatamente sentada na beira de uma cama, pensando em cometer um aborto. Meu Deus. Ela estava com depressão, o esposo dela estava preso e ela estava na cama para cometer um aborto. E quando eu contei que eu estava grávida, foi aí que ela desistiu de não fazer esse aborto. Porque ela disse que toda vez que ela visse a minha barriga crescer, ela iria lembrar que ela poderia estar grávida também. Porque a diferença de gestação foi de 23 dias. Então, a Rebeca, ela já, na minha barriga, com 2 meses, ela já realizou o primeiro milagre. Resumindo, como a minha esposa falou, conversamos com essa mãe, né? E pedimos autorização a ela. Ela falou: sim, não, pode falar, pode falar. Hoje que está sendo falado assim a muitas pessoas que nem lá na comunidade as pessoas não sabem. Ela falou: não, pode falar. E essa pessoa chegou de mim e falou: olha, Sidney, eu estava pensando, já estava tudo pronto para comprar remédio, fazer um aborto. E Deus, Jesus, pela misericórdia dele, né, concedeu essa gravidez a Sandra. Difícil, muito difícil, muito difícil. Muitos achavam que a Rebeca não chegaria nem a nascer. Gente. Nem a nascer. Porque foi uma gestação muito difícil, não saíamos do hospital, e muito cuidado, e pela misericórdia de Deus, a promessa chegou, que foi a Rebeca. E quando falamos para essa mãe, ela disse assim: não, eu vou ver a Sandra com tanta alegria no coração, e meus pensamentos só vai vir na minha filha, que eu abortei, que é uma menina também, entendeu? E, resumindo, essa criança veio, cresceu, se tornaram amigas, meu Deus, brincavam juntas. Então, Deus usou a vida da Rebeca, né? Que a Rebeca não faz milagre. Ninguém faz milagre, só Jesus Cristo. Deus usou a vida da Rebeca já nesse momento. A Rebeca foi uma menina que ela veio muito para unir. Só alegria, chegava na casa dos tios, brincava, sabe? Sarrista demais. Sarrista demais, como a Rebeca tirava sarro das coisas, né? Brincava com o tio dela, ela gostava de tomar o suco do tio dela, ela falava: pai, vou falar que tá aguado. Aí começava: que suco aguado é esse, tio? E ali a gente brincava: pai, vamos comprar uma corda, vamos amarrar a tia? Tudo isso a gente brincava. A Rebeca era muito feliz.
E Deus sabe o que faz, né? Alegria. Sim. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Eclesiastes 3, para tudo, né? Então é isso, a gente tivemos o privilégio de ter uma Rebeca por 14 anos e 10 meses. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Tá Emocionante. sendo né? emocionante aqui no estúdio, gente. Eu tô me segurando aqui. Mas antes de fazer a próxima pergunta aos pais, eu queria primeiramente agradecer a você que está aí na live assistindo a gente. E aproveita esse momento, deixa aqui no chat uma mensagem de apoio, de gratidão, ou um testemunho que você teve com a Rebeca. Escreve aqui pra gente que logo mais a gente vai abrir o espaço aos comentários para a gente poder ler aqui para os pais dela. Ainda falando, né, sobre a infância da Rebeca, né? Desde pequena ela já demonstrou esse interesse por servir na obra de Deus, cantar na igreja. Como que foi esse processo dela? Então, na verdade, quando eu engravidei da Rebeca, eu não era da igreja. Eu fui quando era nova, e depois eu fui para o mundo, conhecer, né, o mundo. E quando eu ainda grávida da Rebeca, Deus ele já começou a falar, dizendo que queria um posicionamento da minha parte, porque se eu não me posicionasse da maneira que ele queria, ele iria... como que eu posso dizer? Eu vou falar da maneira que eu recebi. Que se eu não me posicionasse da maneira que ele queria, saísse de cima do muro, um pé no mundo e um pé na igreja, ele iria tocar naquilo que eu mais amava. Meu Deus. E aquilo que eu mais amava e que eu mais desejava, eu falei, não, é a Rebeca, porque é algo que eu sempre desejei. E então foi quando eu resolvi me posicionar. Então, quando a Rebeca estava com 1 ano e meio, foi quando eu me batizei. Então, eu digo que eu sou o segundo milagre que Deus fez através da vida da Rebeca, me convertendo e decidida a servir a Ele, né? Em espírito e verdade, me dedicar à obra do Senhor. E assim, dessa maneira, a Rebeca, ela foi criada no altar, como nós, né, já havíamos falado, né? Vendo todo o trabalho, o meu trabalho dentro da igreja, o meu esforço. Teve momentos em que eu queria desistir, né? Não queria continuar. E aí, eu sempre lembrava dessa profecia. Então, isso foi me posicionando a continuar e buscando a Deus mais e mais. Enquanto a senhora está falando aqui, me veio a lembrança, né, sobre o vídeo do batismo. A gente já vai passar aqui daqui a pouquinho, não é isso, Andressa? Isso mesmo. Tem um vídeo, gente, muito emocionante da Vitória se batizando. E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí desse dia, né, contassem para o pessoal como que foi bonito e o que Deus operou. Já pode falar? Pode. Então, quando a Rebeca ocorreu o batismo da Rebeca, fazia uma semana após a primeira quimioterapia que ela tomou, que é uma data que eu não vou esquecer. A primeira quimioterapia que ela tomou, e foi no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. E eu falei para a Rebeca, a gente começou a chorar, aquela quimioterapia descendo, né? A primeira vez que né, que ela ia tomar, e eu falei assim, Rebeca, nós nunca vamos esquecer dessa data, porque no Dia Internacional da Mulher, você iniciou o seu tratamento. E aí, nesse período, se eu não me engano, na próxima semana seria o batismo, o primeiro batismo do ano, que era em março. E ela decidiu, mãe, eu quero me batizar. Meu Deus. Só que ela estava naquele período pós-químio, né? Onde vômito... enfim, porque ela iniciou com a químio mais forte, que foi a vermelha, a branca, que são as mais fortes que tem. E eu falei, filha, mas como que você vai se batizar naquela multidão, descer as águas? E ali ela conversou com a médica, ela falou assim, olha, eu quero me batizar, eu estou decidida. Ela já estava com 13 anos. E aí o hospital fez uma carta direcionada
ao ministério, dizendo de como deveria ser o batismo dela, né? Então, ali ela com toda alegria, fomos pro batismo, ela ainda estava com sintomas do pós, né? Ela chegou a passar muito mal lá, chegou a vomitar muito depois do batismo, né? Porque ela estava no processo de químio ainda, Sim. né? Mas foi algo assim que emocionou muito. Eu diria que algumas pessoas que, como circulou nas redes sociais, foi um batismo que impactou muita gente a maneira que ela foi batizada. Diferente. Foi Glória um a batismo Deus. diferente, né? Glória a Deus. Ali naquele batismo, uma coisa interessante, que a Rebeca, a imunidade dela estava muito baixa por causa do tratamento. Máscara, não podia nada. Tudo tinha que ser bem cuidado, tinha que ser bem tratado, tinha que ser, sabe, um cuidado extremo. Sim. Sim. Então, e o batismo, doutora, como vai ser esse batismo? Ela exigiu que a Rebeca É fosse a rio? primeira. Nossa. Aí, como que vai ser? Não, aí explicamos para ela que é uma piscina e tal, não sei o que. Ela falou assim, então ninguém pode entrar antes dela. Batiza muita gente? Sim, batiza muita gente. Então, a Rebeca, ela tinha que ser a primeira a ser batizada naquele dia. E ocorreu dessa maneira. Só que quando colocou, ela não aguentava ficar em pé, né? Teve uma estrutura muito boa lá no Ministério de Perus, com enfermeiros, né? Sim. Uma tenda, teve todo. E ela não aguentou nem ficar sentada na cadeira de roda para ser batizada. Então, teve que descer ela de novo e ela foi colocada numa maca. Deitada numa maca, passaram alguma coisa, Para proteger para ela, proteger né? ela, né? Sim. E ela foi levada na maca pela equipe do Corpo de Bombeiro, um cuidado tremendo, e ela naquela fé, naquela alegria. E dentro de uma maca, os obreiros, os irmãos, os pastores que iam realizar o batismo, pegaram ela e desceram ali na piscina. Foi muito forte, irmãos. Foi muito forte. Ela falou, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada, eu quero descer as águas. E ali, ela desceu as águas. E quando ela tirou ela das águas, ali ela falou, eu vou ser curada. Eu fui curada, né? Meu Deus. Confiante. A gente tem aqui para passar, não é isso, Luiz? O vídeo do batismo, por favor. Foi muito lindo. Isso, Pode olhar para lá? o nosso produtor Pode, está fica à colocando aqui na vontade. TV para gente. Isso. Os pais da Rebeca passaram aqui pra gente que esse vídeo aqui termina
por aqui, porque nesse momento a Rebeca acabou passando mal. E aí a equipe médica recolheu ela novamente, posicionou ela numa maca para poder realizar o batismo. A pedido deles também aqui, a gente não tem o vídeo agora para passar, mas nós vamos pegar no site do Ministério de Perus e vamos publicar lá na rede social para que vocês possam ver também o vídeo do batismo completo da Rebeca. Sim. É emocionante, né, Rosane? Demais, Meu gente, Deus do sem céu. palavras, né? Meu Deus. Outra pergunta que nós gostaríamos de fazer para vocês seria qual é a lembrança que vocês têm da Rebeca mais marcante dela trabalhando no ministério do Senhor? Algo muito marcante para mim, para a Rebeca, que aconteceu na vida da Rebeca, é relacionado à mãe dela. Porque a Sandra, ela lá do ministério do Vista Alegre, né? Jardim Vista Alegre, congregação. Congregação Jardim Vista Alegre. E abençoada, né? Igreja abençoada. E dali, Deus começou a usar a Sandra na regência de uma forma maravilhosa, né? A graça do Senhor foi grande ali na regência, na vida da Sandra, a ponto da Sandra começar a fazer ensaio com todas as igrejas ali, regionais, né? Setor. E prove Deus que a Sandra regesse lá na catedral. Meu Deus. No Cibemp. Foi a regente, né? Regia Regional Damasceno. E na catedral? Na catedral, no Cibemp. No Cibemp. Então, ali despertou um desejo da Rebeca. Ela falou assim, um dia eu do quero... meu lado. Eu ficava regendo e ela pequenininha, ela ficava Que lindo. fazendo que nem eu. Algumas irmãs que congregaram ali no Jardim Vista Alegre, sabe, se estiver acompanhando, sabe disso. Ela pequenininha, então, muitas irmãs, muitas regentes do ministério, sabe que os hinos que a Rebeca gostava de louvar, vocês observaram, ela era hinos forte, né, de círculo de oração, Meu Deus. né? Que lindo. É verdade. Eliane Oliveira, Lauriette, então eram justamente os hinos que as irmãs louvavam, né? Tanto Cibemp como onde eu levava ela, né? Então ela cresceu gostando de louvar só hinos de círculo de oração. Raiz. Então isso foi despertando o desejo dela, né? E o primeiro hino que ela louvou, que quando ela louvou ali na igrejinha do Jardim Vista Alegre, né, que é onde eu moro, que eu fiquei boca aberta, foi quando ela louvou o Gideão e os 300 de Eliane Oliveira, que foi justamente o último hino que ela louvou no leito. Foi o primeiro hino que ela louvou, que a gente ficou assim, a igreja, né, quando ela soltou a voz, e também foi o último hino que quem acompanha ela lá no Instagram viu que foi o último hino que ela deixou, que ela conseguiu louvar. Meu Deus. E deixar. E ali também Deus já começou a usar ela grandemente no louvor. Às vezes a gente tinha que parar o que estava fazendo para levar a Rebeca. Vai ter uma festividade aqui, um congresso, e a cantora vai ser a Rebeca, né, Sandra? E tinha muitos convites para a gente. Ela pequena, a gente já levava ela e ela gostava, era a alegria dela. E ela tinha um desejo falou, minha mãe foi ali, eu também quero ir ali. E teve uma situação que era para ela louvar, né, Sandra? Que era para ela ir e louvar, e acabou não acontecendo, e Deus preparou aquele dia que não tinha nada combinado. Quando a Rebeca... Brasil. No Campo Brasil. Quando a Rebeca ela recebeu... ia receber alta do hospital após uma cirurgia no pulmão, tirado metade do pulmão, e o outro comprometido, ela me ligou, né? Eu estava trabalhando, ela... Pai, me leva no Cibemp. Camp Brasil. Camp Brasil, né? Me leva no Camp Brasil. Eu pensei comigo, filha, tá no hospital, tá com uma cirurgia na perna, quase pulmão. 100 grampos, um pulmão, e fez uma cirurgia no pulmão, e teve que refazer de novo. Tá bom, pai, leva.
O pai leva. E levamos ela, né, Sandra? Foi difícil. Chegou lá, Deus... Ela teve a oportunidade. Pelo Deus pastor preparou. André Bueno. Deus preparou aquele momento para a Rebeca. Porque nós tínhamos uma promessa que a Rebeca, que a Rebeca ia cantar em muitos lugares. Só que a gente não entendia. A voz dela. Pensava Sim. que ela ia ir, Mas era corpo a voz. físico. Sim. Mas não era a voz dela que ia alcançar. Né? Deus Muitos tem as lugares, formas de trabalhar, né? E a gente passou a entender isso Exatamente. conforme foi acontecendo essas coisas. E foi algo muito tremendo, muita gente mesmo. E nós temos o vídeo dela, não é isso, Luiz? Nós temos o vídeo dela cantando no camp, enquanto o Luiz procura ali o vídeo da Rebeca no camp. Não estava nada combinado, Do camp, né? Nada Nada programado. combinado. Nada. Mesmo porque ela não tinha condições de Entendi. cantar. Não tinha condições nenhuma. Ela Os- foi para participar do Camp Brasil porque era Como o congresso adoradora. dela. A equipe médica não entendia. Ninguém entendeu. Então, assim, ninguém entendeu Não aquele entendia vídeo. como ela cantou. Quando a gente chegou no hospital, que eu mostrei para os médicos que fizeram cirurgiãos lá do hospital do GRAC, ele ouviu no meu celular, ele não sabia que era ela. Aí eu mostrei, quando eu mostrei, ele olhou e falou assim, não tô acreditando. Como? Fazia 1 mês que ela tinha feito a cirurgia do pulmão. Meu Deus. Ou seja, tirar da metade do pulmão com o outro comprometido. Ou seja, não tinha possibilidade nenhuma dela louvar da maneira que ela... Ou Né? seja, o que estava acontecendo ali era um milagre. Um milagre. Então, Talvez nem todos entenderam naquele Os- momento, Os né? médicos, eles falavam assim pra gente, a Rebeca já é um milagre. Sim, Porque a medicina não explicava. glória a Deus. Não explicava. A Rebeca, há 10 meses atrás, a Rebeca tinha 1 semana de vida. depois que teve o camp, Sim, depois que ela louvou no camp, aí tinham dado somente 10 dias. Tanto que no congresso foi orado que ela teria uma cirurgia, a segunda cirurgia no dia 7 de novembro. Quando nós retornamos para o hospital para fazer o processo a próxima sessão de químio, aí foi falado que a cirurgia foi cancelada. E os médicos disseram que não havia possibilidade de fazer a segunda cirurgia, porque Ela viria a óbito. o tumor aumentou e ela tinha 10 dias de vida. meu. Isso foi no mês de novembro de 2024. E quando ela fala ali que fez a cirurgia, que foi um sucesso e tal, né, nós já sabíamos que ela não suportaria a próxima cirurgia que estava marcada. Os médicos já haviam conversado, né, Sandra? Que ela não suportaria a próxima cirurgia. E ela, e Só que ela não sabia. muitas coisas a gente não falava para a Rebeca, porque ela irradiava assim, sabe? Se ela não tivesse sentindo dor, aqui ninguém aguentava ela. Era brincar, ela, Alegria. sabe, sempre para cima, uma coisa muito alegre, a Rebeca. Então, quando ela estava sentindo dores, era difícil demais para nós ali. Era muito difícil, porque Ela gritava. as medicações eram intensas. Imagina, ela tomava uma dose de morfina agora. Aí no hospital tem aquela coisa de resgate, né? Aí passava 10, 15 minutos, gritava de novo, vinha e tomava mais, sabe? Era uma dor incessante. E a Rebeca, ela tinha um acordo com a gente, comigo e com a Sandra. Nunca pergunte se está doendo. Meu Deus. Porque sempre está doendo. Então a gente não perguntava. Nunca pergunte. Porque eu tô com dor todo o tempo. Porque a dor não vai embora. A dor não vai, não passa. A dor não passa. Foi algo muito forte. E ali a gente aprendeu, mas ela nunca desanimou, nunca desistiu da fé. Sempre acreditava em projetos. Muito projeto. Muitos projetos. Ela fazia projetos em cima de projetos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer louvar aquilo. esse hino. Nós vamos, eu quero ir para... Quando eu sair daqui, eu quero... Mãe, separa aquela roupa. Eu quero ir para aquela roupa porque eu quero ir para a igreja com essa roupa. Mãe, ó, tô ensaiando esse hino. Ela ensaiava um hino no leito. Para quando ela tivesse a oportunidade de ir para a igreja, ela já ensaiada, né? Já louvar. Ela tinha muitos planos. A gente Meu pede perdão, Deus. nós pedimos perdão aqui aos telespectadores aí, os irmãos que estão acompanhando a live, porque
é muito emocionante. Toda vez que a gente toca nesse assunto, a gente é como se a gente estivesse revivendo Claro, tudo novamente. claro. Então, quando nós chegamos em casa, eu fiquei pensando, meu Deus, como nós vamos entrar naquela casa, só fotos da Rebeca, Tudo sabe, dela, os quadrinhos, ela de bebezinho até, sabe, o computadorzinho dela lá, as coisinhas dela lá, sabe, foi muito difícil. Mas Deus, pela misericórdia dele, nos deu força, né, Sandra? Entramos, mas também fizemos uma faxina de tudo ali. Tiramos tudo, as Mudamos as roupas cores. dela, sabe? Tudo, tiramos tudo. Foi muita coisa que nós tiramos para a gente entrar ali, sabe? E sentir menos. Mas Sim. mesmo assim, Sim, é não é difícil, fácil, tá né? muito dolorida. A ferida, ela sara. O corte, ele sara, mas a cicatriz, ela permanece. Então, cada vez que a gente lembra disso, a gente pede força a Deus. Porque uma coisa, meus amados, eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Nós não murmuramos contra o Senhor. Sentimos a dor, né? É pai, é mãe, mas não indago Deus o porquê. Eu não me permito isso. E muitas pessoas pensarem agora, né? Filha única, vão parar, mas o que nós vimos a Rebeca passar ali, dentro daquele leito, seria uma covardia, Ela não parou, ela não desistiu. Exatamente. com dor. Mesmo Ela assim, ela queria ignorar a dor. Louvava. Né? Eu quero orar 3 horas da madrugada. Meu Deus, Ela olha. orava Mas, ainda. Rebeca, você não dorme. Os Então, médicos. se você tiver aquele momentinho que você dorme 1 hora e pouca, você vai te acordar, que é aquele momento que você não vai sentir, que você está controlando a dor, você não está sentindo a dor. Eu quero orar. 3 horas da madrugada. Médicos Aí as tentando médicas convencer. falavam assim, ela falou, mãe, ela não quer deixar eu orar. 3 horas, eu quero orar. E 3 horas da madrugada. Ela Gente, que ela exemplo. clamando. Precisa ver que oração. Que E a oração dela, ela falava assim, eu gosto sempre de ressaltar, né, Sandra? Ela dizia dessa maneira, eu tenho uma alegria, pai. Eu tenho uma alegria no coração. Eu pensava, como você sentindo... Pensava comigo, mas não falava para ela. Como uma menina passando por um processo desse, vai, que alegria tem? Ela falou, eu tenho uma alegria. Aí ela falava dos irmãos, dos primos, falava de todos da O família. nome. Falava por nome, de todos da família. As coleguinhas que ela conhecia, que não está passando o que eu estou passando, porque eu sei o que eu estou sentindo. Então eu me alegro de nenhum deles. Sabe o que ela queria dizer, meus amados? Se alguém tem que morrer com isso, que seja eu, mas não mexa com eles. Ainda que eles não estejam nem aí para mim. Meu Deus. A gente ouvia isso. Vamos dar um tempinho aí para vocês Pra não se tomarem endeu na uma fé. água, né? E a gente queria solicitar aqui o vídeo do camping, dela louvando no camping, enquanto os pais dela vão se recompor aqui. A gente vai passar o vídeo dela louvando no camping. O próximo tópico também, a gente vai entrar aqui para falar um pouquinho sobre o diagnóstico e o despertar da fé, né? E tudo aquilo que ela vivenciou. A primeira pergunta que a gente tem aqui para fazer... Segurar um pouco. Sim, pode ir. Pessoal, a gente vai dar só uma segurada aqui nas perguntas, porque a mãe da Rebeca vai se retirar aqui, já já ela tá de volta com a gente. Mas enquanto isso, a gente quer fazer algumas reflexões, não é, Rosane? Sobre a Rebeca. E a primeira é o seguinte, e aí eu já faço uma pergunta para os nossos telespectadores que estão aqui assistindo a gente. Qual que é a sua desculpa para você começar a servir a Deus verdadeiramente? Sim. Fica aí. E o maior exemplo, aquilo que a gente viu, principalmente naquele primeiro vídeo que nós apresentamos aqui, é a importância de você ter ali o tesouro no céu, né, Andressa? Não é aqui na Exato. terra. Porque às vezes a gente se preocupa tanto, né? O que a gente... A gente anda ansioso, né? E a Bíblia nos diz, Jesus já deixou para nós essa palavra, que a gente não deve andar ansioso com nada, porque... tudo aquilo ele há de nos acrescentar. Tudo aquilo que ele tem sobre as nossas vidas, ele vai nos acrescentar. Então, eu creio assim que tudo que a gente está aprendendo aqui
E todo o legado está sendo muito difícil para nós apresentarmos, mas com certeza todo o legado e testemunho que a Vitória deixou, sobretudo, é a importância de priorizar a presença do Senhor, de olhar para o céu, né, acima de todas as coisas, e saber que a nossa morada não é aqui na terra, a nossa morada é no céu. Nós temos um destino como igreja do Senhor. Então, você que talvez esteja nos acompanhando, esteja desviado, afastado dos caminhos do Senhor, saiba que essa é a deixa, né? A Rebeca, ela segue pregando, mesmo sem estar em nosso meio. A mensagem que ela deixou é essa, né? Aponta para a palavra do Senhor, dizendo que é necessário se reconciliar, voltar aos caminhos do Senhor e continuar firme na presença dele, porque vale muito a pena. E o nosso alvo, o nosso destino é o céu, né, Andressa? Amém, é isso aí. E a gente quer aproveitar já essa deixa também, Rosane, para a gente fazer a leitura de alguns comentários dos nossos telespectadores. Inclusive, pessoal, a gente gostaria de agradecer vocês de estarem aqui reunidos conosco. Nós temos 152 pessoas aqui. Então, já deixo o recado, sintam-se abraçados também por todas essas pessoas que estão aqui para ouvir sobre o testemunho da Rebeca. E a você, nosso muito obrigado por estar aqui conosco. E, claro, se você vê que esse projeto está edificando sua vida e que pode edificar outras vidas, não deixa de se inscrever, ativa os sininhos aí. E deixa os recados também para os pais da Rebeca, porque nós estamos lendo aqui no episódio, inclusive vamos ler alguns agora. Escreveram aqui pra gente, ó. Conexão Jovem chegou aqui. Eles falaram assim, ó. Que Deus abrace o coração de vocês e conforte, mesmo quando tudo parece pesado demais. Que o amor da Rebeca permaneça vivo naquilo que deixou em vocês. Que o Senhor seja um amparo hoje e sempre para os seus corações. A Cristiana aqui também falou que a boa mão do Senhor venha fortalecer e sustentar a vida de vocês, porque esse legado é muito lindo e muito grandioso. Fé, determinação e confiança, independente da situação. Estamos com vocês, sintam-se abraçados. E a Stephanie colocou aqui, ó, estamos orando por vocês. Então, Sandra, Sidney, vocês não estão sozinhos. Existe um corpo que se chama o Corpo de Cristo, que estão aqui reunidos, estão orando por vocês e intercedendo. E que vocês continuem fazendo isso que vocês estão fazendo. Não deixar o legado, o testemunho de fé da Rebeca morrer, porque é muito importante para muitas pessoas. Luiz, preparou o vídeo aí para a gente poder compartilhar da participação da Rebeca no Camp Brasil? Então, pode compartilhar aí conosco. Estou seguro.
Que lindo, né? Que lindo, que emocionante. Tá difícil aqui, gente, da gente conseguir conter as emoções. Pedimos até perdão aqui, mas realmente é muito forte esse momento que a gente está vivendo aqui. E agora, nós gostaríamos de entrar no próximo bloco, que seria para a gente falar um pouco sobre o diagnóstico da Rebeca, de o despertar da fé de outras pessoas através do testemunho dela. E a primeira pergunta seria... como foi o momento de vocês receberem o diagnóstico e como que a Vitória reagiu a tudo isso? Então, na verdade, assim, só para entenderem como a gente descobriu. Nós estávamos na igreja e a Rebeca já estava com uma certa dificuldade de dobrar o joelho. Então, toda vez que ela dobrava o joelho para orar, ela sentia dor. Aí, num culto de domingo, ela se agachou e não conseguiu. Começou a chorar e sentou. Eu falei, pode orar sentada, né? E aí, terminou o culto de domingo, a gente levou ela para o hospital e no próprio raio-x, quando o doutor viu, foi na ortopedia, né? Aí ele falou assim, é um tumor. Ele já falou, é um tumor. Ele só não falou qual era. Meu Deus. E ele pediu para que a gente procurasse o médico o mais rápido possível, para ontem. Ele falou, é para ontem. E deu o nome de alguns médicos para que a gente buscasse, né? Mas, né, a Rebeca, ela foi abençoada, uma pessoa abençoou a Rebeca com um convênio. Então, a Rebeca, ela conseguiu fazer o tratamento pelo convênio. Uma pessoa pagava o convênio dela. Deus, né, usou alguém para pagar. E quando os médicos, nós fomos, né, que tem aquele vídeo aqui da cadeira de roda, que foi o primeiro dia que ela foi para passar com o ortopedista. Sim. Quando os ortopedista, que ela foi direcionada para ortopedia oncológica. Quando ele viu, ele olhou assim, ele já pediu a internação dela com urgência. E aí já fizeram a biópsia. Só que eles já sabiam qual era o tipo, né? Só que eles não precisavam da biópsia para poder iniciar a quimioterapia. Então, trata-se de um câncer chamado osteosarcoma. É um câncer que só dá na adolescência. 11, 12, 13, até os 21 anos. Então, não dá em bebê e nem em adulto. Só dá na fase da adolescência, quando está tendo aquela reprodução das células, né? E aí foi quando realmente a gente recebeu o diagnóstico de que era um tumor maligno e agressivo. E quando uma equipe muito grande mesmo, de psicólogo, nutricionista, uma equipe muito grande, me chamou para conversar, eles já, logo de início, eles me perguntaram, a senhora tem mais filho? Eu falei, não, é filha única. Porque eles já sabiam que esse diagnóstico ainda não foi comprovado, que esse diagnóstico não, né? Mas aí eles não disseram, mas só simplesmente perguntaram se eu tinha mais filho ou se era filha única. Sim. Quando eu disse que era filha única, uma das médicas me abraçou. Me abraçou e falou, estou aqui para ir com vocês até o final, né? Mas não disse qual era o final. E aí a Rebeca, eu lembro que a gente tem até esse vídeo, teria que estar procurando, ela começa a louvar o hino que fala assim, passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, acho que é isso, né? Sim. Cura minha família, traz vida. Ela deitada no leito, quando ela recebeu, aí ela começou a louvar esse hino, né? E ali a gente começou todo o processo do tratamento. A Rebeca, uma coisa interessante, que a Rebeca ela nunca mostrou fraqueza. Quando recebemos essa infeliz notícia, eu e a Sandra, nós balançamos mesmo, perdemos a estrutura. Mas ela, sabe, ela que estava passando pelo processo, ela passava força para nós. Eu gostava de ver a gente Tanto chorando. é que os médicos, eles vendo toda essa situação, eles
eles vendo que era grave, que não tinha como eles combater, é muito agressivo esse câncer. Quanto mais eles falavam, mais a gente acreditava. Quanto mais eles diziam, mais a nossa fé aumentava. E a da Rebeca Aumentava, também. mais a nossa fé aumentava. Nós não entregávamos pontos, nós ficávamos no apartamento, lá no quarto, lá no leito, lá, era joelho no chão, cara no pó, e louvou, e clamou, e a gente, sabe, é porque é aquilo que a gente prega. Sim. O que a gente prega é isso. É a mulher do fluxo de sangue, né? Filha de Jairo. Filha de Jairo, é tantos milagres que a gente pega. E quanto mais a palavra de Deus nos conduzia a isso, a acreditar mais e mais. E quanto mais os médicos chegavam e quer conversar? Não quero conversar. A Sandra já nem conversava. Mãe, você não quer vir aqui? Eu ainda ia, conversava. Né? Mas quanto mais o quadro ficava Pior. crítico, mais eu Mais acreditava. a fé, a nossa fé. Nós não entregamos porque a Rebeca não entregava. A Rebeca, ela acreditava, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Doía no nosso coração, mas nós confiava. Eu, no dia do... A empresa me liberou. Eu quero agradecer aqui até os meus patrões, os engenheiros, os meus encarregados lá na empresa que eu estava trabalhando no Rodanel. Vendo a minha situação, me liberou para ficar no hospital. E os médicos lá, eles já sabendo da situação, permitiu que eu ficasse lá no quarto junto com minha 24 esposa. horas. Arrumaram algumas coisas lá, né? Porque lá só podia ficar um acompanhante lá dentro do GRAAC. E eles permitiram que eu ficasse lá porque eles já sabiam do Ela resultado. ia passar de um mês. E por eles gostar muito da Rebeca, falou, não, vou dar esse presente, vou deixar o pai perto. E a empresa liberou meus patrões, eles me pagavam vale, me pagavam salário, tudo. Só me traz um atestado aí. Foram me visitar, né, Sandra? A Rebeca, foram Conheceram a Rebeca, ficaram, sabe, maravilhados de ver a força que ela transmitia naquele leito. Rebeca não entregava os pontos, não. Satanás ali, ele teve trabalho. Ele tentou de todas as formas derrubar aquela fé dela, entristecer, não. E não conseguiu. Mesmo com dor, ela louvava. Às vezes eu ficava na madrugada, eu deitada ali no canto, eu ficava assim, ficava ouvindo ela louvar o Senhor assim, baixinho assim, sabe? E meu coração, sabe? Meu coração parece que estava sendo esmagado assim, sabe? Esmiuçado. Eu falei, meu Deus, como é que pode? E ela louvando ao Senhor baixo e preocupada. A preocupação dela não era com ela, era com a gente. Mãe, dorme, mãe. Dorme. Mãe, você tá conseguindo dormir? Você tá com dor de cabeça? Ó, o pai, você vai ficar com frio aí? Não, sabe? A preocupação. Eu falei, filha, não se preocupa com nós. Pelo que vocês trazem, ela sempre ministrava sobre vocês, né? Eu falo isso porque tem uma pergunta aqui, assim, houve algum dia em que ela ministrou a vocês, mesmo sendo tão nova? E aí eu queria focar que vocês trouxessem algo marcante, algo que, de início, assim, de primeira, vocês lembram. São muitas coisas, Sim. né? Aqui eu me pensar assim, alguma das coisas que ministrou assim, foi aquilo que eu já falei para ti, que aquilo ali Sim. não tem como esquecer, onde eu passo, eu lembro, ela falou assim, que minha família, fulano, ciclano, beltrano, não tá passando por isso é que me alegra, porque eu sei a dor que eu tô sentindo. E uma coisa marcante que eu via na Rebeca é que ela falava assim, com dor, com muita dor, Senhor, diminui essa dor. Não tira ela, não. Mas deixa só um pouquinho. Já que eu tenho que sentir dor, só diminui um pouquinho, não precisa tirar tudo, não. Sabe? E eu vi ela falar aquilo, e o que ministrava assim no meu coração, que após isso, ela glorificava a Deus. Ela glorificava a Deus. A oração daquela menina na madrugada, era coisa linda. A gente começava a orar. Todas as crianças, Eu parava. os médicos. Eu parava para ficar ouvindo a oração dela. Começávamos juntos. Aí quando ela começava a falar,
sabe, o amor, o carinho. Rebeca, ela queria cuidar, ela queria unir, sabe? Rebeca, ela... Gente, diante de Deus não é idolatria, não. Não é idolatria. A gente não está idolatrando a Rebeca. Nós estamos falando algo aqui que nós vivemos. E aqui é uma saudade que ficou e é grande. Às vezes eu acordo na madrugada, sabe? A minha esposa fala, vem deitar, vem deitar. Eu falo, não, estou aqui, estou falando com Deus. E fico ali, louvando ao Senhor, não sei tocar muito não, mas eu pego o violão, aprendi a tocar 2 hinos, com esses 2 hinos eu faço aquela coisa, né? E aí eu fico ali louvando ao Senhor e falando com Deus, pedindo força, irmãos, porque é difícil. Ela louvando com ele, ela gostava muito no Instagram dela. Do Instagram? Do violão. Eu vou pedir para o Davi, ele pegar pra gente o vídeo dela cantando com o pai tocando no violão. Davi, manda aqui pra gente compartilhar aqui na tela e os telespectadores poderem ver também, tá? Tá lá no Instagram. Meu Deus, olha, muito forte. E as pessoas aqui estão contando vários testemunhos. E eu vou ler aqui para vocês alguns, tá bom? O Gabriel, ele disse assim... A Rebeca tinha acabado de postar uma nota. Não, desculpa. Ele falou assim, ó... Tem um momento que eu acredito que não vou esquecer. Era num domingo, eu não estava com vontade de ir pro culto. Então, deitei na cama e fiquei mexendo no celular. Quando eu entrei no Instagram, a Rebeca tinha acabado de postar uma nota. Só queria ir para um culto hoje. E através dessa nota, eu refleti muito sobre a minha vida. Não é possível que eu não quero ir para a igreja porque estou cansado. Ela edificou a vida do Gabriel. O Lucas escreveu, sou o Lucas, irmão da Rebeca. Ela veio para unir a família, aproximar os afastados de Deus. E mais, tenho em mente que nenhum de nós iríamos suportar o processo sem murmurar, sem se voltar contra Deus. E a Sandra falou assim, ó, nossa menina foi... A Sara, desculpa. Nossa menina foi embora, mas ela deixou um legado gigante que nós convivemos com ela, sabe o quanto ela era uma menina especial. Nosso coração está sangrando, mas ela nos deixou uma lição. É como vocês disseram, e eu também disse à irmã Sandra, não pare, conte com o testemunho dela, pois Deus levou ela, mas o legado dela ficou para nos dar força também nos dias de angústia. Glória a Deus. Amém. Pessoal, obrigada por ter mandado aí os textos de força e de testemunho para a família. Vocês não sabem o quanto é importante para eles estarem recebendo isso. Sim. Então, se vocês tiverem mais testemunhos, por favor, mande aqui para que a gente possa replicar para a família. A gente queria fazer a próxima pergunta para vocês, que seria assim, vocês perceberam que Deus usava a voz dela como um instrumento de consolo para outras pessoas? E quando que vocês perceberam isso? Teve algum momento que vocês falaram, meu Deus, está alcançando muito mais pessoas do que nós imaginávamos, né? Na verdade, ela já pequena, quando ela teve a primeira oportunidade, né, de louvar na congregação, ali já começou a surgir as primeiras mensagens, né? Vizinhos falando, nossa, era a Rebeca que estava louvando, porque, às vezes, uma distância de 4 casas, eu ouvi, e eu estava assistindo, e quando eu ouvi ela louvar, eu desliguei a televisão e fui para o portão para ouvir ela louvar. E tem também a igreja embaixo e tem os moradores em cima, a dona do salão mora em cima. E eu lembro que ela estava louvando um hino que falava assim, aquele ainda que a figueira não... E uma das moradoras desceu, porque ela falou assim, eu preciso... Até então ela não sabia que era a Rebeca que estava louvando. Sim. Ela desceu, foi pro portão e eu vi que ela colocou a cabecinha assim para ver. E ela falou assim, depois ela me chamou e falou assim, nossa, eu não acreditava que era a Rebeca, eu precisava descer para ouvir quem era aquela voz. E eu achava que era uma mulher, um adulto, uma mulher adulta louvando. E quando eu desci, que vi que era a Rebeca tinha o quê? 8, 9 anos. Quando eu vi que era a Rebeca, eu fiquei... Então, foi aí que eu comecei a perceber que
ela louvava, porque os vizinhos me procuravam depois para falar, nossa, era sua filha louvando? E aí foi quando eu comecei a perceber. Só que aí o que mais chamou a atenção foi quando ela começou a participar dos congressos, né? Que aí eu vi, as pessoas me procuravam para falar, olha, depois que eu vi a sua filha louvando, eu ia desistir naquele dia. Meu Deus. Ela louvava muito no Prece-Bemp, ela louvou no Prece-Bemp da Regional do Jardim Damasceno. E ali o pessoal começou a me procurar para falar, né? Isso. Essa é a nossa próxima pergunta, né, Andressa? É isso A mesmo. gente queria que vocês compartilhassem aí pelo menos uns 2 testemunhos mais marcantes de alguém que procurou vocês para contar que de alguma forma a voz dela alcançou. E antes, só para complementar, o Gabriel terminou o testemunho dele. Depois que ele viu o vídeo, ele mandou mensagem para a Rebeca, se arrumou, pegou todos os irmãos dele e foi cultuar a Deus. Meu Deus, gente. Ela foi um Gabriel. exemplo de fé para esse Gabriel. Esse Ele Gabriel é uma fala bênção. que eles são ovelhas da Rebeca, né? Que eles começaram a ir para a igreja por conta da Rebeca. Uau. Vendo a Rebeca indo, vendo a Rebeca louvando. Então, eles começaram a ir para a igreja. Então, eles falam que são ovelhinhas dela. Esse Gabriel é um jovem muito abençoado, né? Né, Sandra? Ele é nosso vizinho lá, ele se preocupava muito com a Rebeca, e ia visitar, e chega lá, fazia... Comprava tudo que ela tudo que a Rebeca queria. Ele levava no Ele hospital. levava, a gente fala, calma, Gabriel, ele é muito espontâneo. Ele é um menino Abençoado. que a gente tem um carinho muito grande por esse jovem aí. Sário. E a Rebeca ele tinha um sonho de ter uma tartaruguinha, né? E No hospital. ele comprou essa tartaruga um dia antes, né, Sandra? Antes. Um dia antes, Não, ele uma semana uma antes. semana antes, ele comprou o aquário, pegou a tartaruguinha, depois mandou um vídeo para ela e mostrou de lá do hospital, e ó, essa aqui é a sua. E ela Toda ansiosa para ir para casa. Meu Deus. ela pôs até o nome nessa tartaruga, Metadona. Metadona era uma medicação. Meu Deus. A metadona, ela era uma das medicações fortíssimas que ela tomava Aliviava. na veia. E essa medicação acalmava, aliviava a dor e acalmava ela, a ponto de não demorar muito ela a dormir. Então, ela resolveu ela colocou o nome da tartaruga de Metadona. Meu Deus. Como o senhor disse, ela tinha um bom senso de humor, Bom Não, né? senso. ela Era Rebeca era demais. terrível. Ela fazia. Será que. Ela ainda doente, né, Sandra? Bem magrinha, a gente parecendo uma pena, debilitada. Quando ela aguentava ficar em pé, para não ver a gente triste, ela fazia alguma gracinha assim com a gente, Com o né? corpinho Com o magrinho, corpinho fazendo dela, gracinha. colocava um negócio na cabeça e tava, sabe? Ela fazia. Ela não queria ver a gente triste de forma alguma. Ninguém. Não queria. A tristeza dela era ver a gente abatida. Então, ela sempre fazia algo para deixar a gente para cima. E foi uma menina muito abençoada. A Rebeca ela veio para unir, viu? Ela veio para unir. Com certeza. Com todo esse acontecido aí, a família se uniu mais, sabe? Se ajuntou mais, estão dando ouvido à voz do Senhor, pessoas que antes estavam distantes, né? A própria tia, né? Que começou a ir que não ia, né? Começou a ir para a igreja. A volta da história. Né? Aceitou Jesus, sabe? Por causa de ver a força e a Querer da orar Rebeca, por ela, né? a adoração, Buscar por ela, né? A Deus da Rebeca, entendeu? Então influenciou muita gente, né? Sim, Ela passou pouco tempo aqui na Terra, mas ela cumpriu exatamente o objetivo do discipulado através de Jesus Cristo, né? Ela replicou. Ela combateu o bom combate. Nós fomos brasileiramente. para uma igreja de uns pastores amigos nossos lá em Minas Gerais, pastor Reinaldo e pastora Edna. Nessa viagem fui eu, a pastora Sueli, a pastora Rocklene, né, Sandra? E chegou lá um jovem, amigo da gente de muitos anos, chegou e falou para mim que acompanhava, me deu um abraço, que me conhecia já de muito,
me deu um abraço forte e falou que acompanhava a história da Rebeca. Os vídeos, né? O que ela passava ali. E contou o testemunho que a noiva dele estava com depressão, Meu Deus. estava trancada, não queria. Aí ele pegou os vídeos da Rebeca, começou a mostrar para ela. E pela misericórdia de Deus, a mulher voltou a viver, né? Saiu daquele casulo, tá trabalhando, tá vivendo. Eu falo, não, essa menina passando por isso, eu não posso ficar aqui. Impactante, Parado. né? Então, foi a forma que Deus achou para usar a vida da Rebeca, Sim. né? E Sim. a gente somos gratos por isso. Cada hora chega uma notícia pra gente. E tem outros testemunhos aqui também. A gente já vai passar um vídeo. O Luiz vai preparar ali pra gente. Enquanto isso, a Ana Félix comentou assim: a Rebeca foi um exemplo de fé muito grande. Quando via os vídeos que ela postava, eu sentia uma presença de Deus tão grande. O coração ficava quentinho vendo ela louvar a eterna Rebeca. A Lúcia Ribeiro também falou: ela me deu força para continuar na caminhada com Jesus Cristo. Olha o quão forte e o quão profundo isso é. Ela me deu força para continuar na caminhada com Jesus Cristo. Então, assim, com certeza ela cumpriu uma grande missão, né? Tá pronto aí o vídeo, Luiz? Nós temos aqui mais um vídeo para passar para vocês. Isso mesmo. Ela louvando com Eu preciso, chamo por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, não me esquecer, vai me ajudar. É companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, só um abrigo maravilhoso. Jesus, sei onde está. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem. Entra bem em fornalhas, é poderoso pra me guardar. Não tem tempestade, ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma, desceu lá da glória, nos deu vitória, só vou me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem. Entra até em fornalha, é poderoso pra me guardar. Não tem tempestade, ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma, desceu lá da glória, nos deu vitória, só vou me amar. glória a Deus. Glória a Deus. Teve uma frase que o senhor Sidney falou que me marcou. Ela mudou o tom. Ou seja, mudou o tom, mas não parou, né? Você vê que mesmo cansada, ela continuava. Tenho certeza que se ela pudesse deixar uma mensagem aqui hoje para todos que estão nos ouvindo, seria essa: mesmo em meio à prova, em meio à dor, em meio ao vale, não pare. Não para. Mude até o tom, mas não pare, né? Glória a Deus, é isso mesmo. E agora, né, nós queríamos partir para o nosso próximo bloco, que seria para falar um pouco da questão do processo de despedida dela e do testemunho de esperança que ela deu para a gente. A gente entende que aprova o Senhor recolhê-la e é difícil passar por esse momento quando alguém da família está doente, porque ao mesmo tempo que existe a esperança da cura, também existe o outro lado, que é a dúvida. Será que o senhor vai levar? E não sei, se eu não me engano, vocês citaram, né, que até algumas pessoas chegaram com a profecia de que ela seria curada. E aí, né, gerou tudo isso. A gente quer saber um pouco como que foi todo esse processo para vocês de administrar essa parte emocional. Nós não...
como já foi dito, nós não aceitávamos que a Rebeca iria partir, que Deus iria recolher a Rebeca. Nós não aceitávamos, porque a nossa fé era tão grande, é tão grande no Senhor, mas naquele momento ela foi exercitada de uma maneira que tudo que falava de ruim, que os médicos falavam, do mal crescente, da doença em si, a gente não levava mais para o coração aquilo ali. Para você ter uma ideia, eu lá no hospital, em setembro, né, mês do meu aniversário, no dia do meu aniversário, no dia 15 de setembro, a doutora chegou para mim, eu falei, doutora, vamos conversar. Vamos conversar. Aí ela, vamos sim, vamos conversar. Saímos do quarto, ficamos assim no corredor, Sandra ficou lá com ela. Eu falei, pode falar para mim qual que é o quadro, qual que é a gravidade. Aí ela falou assim, a Rebeca tá muito mal. Ela não passa de 30 dias. Eu recebi essa notícia no dia do meu aniversário. No qual na noite antes, né, Sandra, nós pegamos um pudinzinho, eu, a Sandra e a Rebeca e a Ju. E a técnica de enfermagem, aí cantamos parabéns ali para mim, colocamos um pedacinho de pudim no copo plástico e ali se alegramos, né? E brincamos, isso e aquilo. E a doutora me deu essa notícia. Só que aquilo ali é como se eu tivesse um escudo tão forte assim que não entrava, não batia. Eu acreditava assim, dessa maneira. Se o quadro está terrível, se o quadro está tremendo, este é o cenário que Deus gosta para fazer o milagre. Esse é o cenário de Deus. Agora é Ele. E agora que nós vamos queimar. E elas via isso, e de uma forma, Sandra, que ela pensava que era a nossa fé que não estava deixando a Rebeca partir. A doutora, que ela chegou a falar para mim assim, falou, deixa ela partir, mas ela não está nas minhas mãos. Sim. Né? A doutora falou para mim, não vou falar o nome dela, mas ela falou para mim, falou para você também, deixa a Rebeca partir. Porque eles entendiam que a nossa fé ali, naquele momento, não estava deixando a Rebeca ser recolhida. E esse escudo, eu falava assim para mim, não, Deus vai fazer algo diferente. Até que um dia chegou duas irmãs lá, mais um casal, né? E Deus usou essa irmã e falou assim, não é para a morte. Essa irmã falou, Deus está querendo, Deus está esperando uma pessoa, essa pessoa chegar naquele, como eu posso dizer, naquele prumo do Senhor, sabe? Essa pessoa ficar daquele jeitinho que o Senhor quer, mudar algo, que tudo isso passa. Foi isso que ela falou. O que é que nós acreditamos? Eu falei, Sandra, o meu chamado, a minha vida, Deus está querendo, que eu vi muito isso, Deus usou muito para falar disso. Deus tem um chamado na minha vida, não tem nada a Rebeca, nada a Sandra, mas Deus está querendo me posicionar de tal maneira. Sim. Entendeu? Eu trouxe aquela palavra a mim. E quanto mais eu orava, mais cara no pó, Deus estava me preparando ali para me chegar naquele nível que Ele queria para Ele levar a Rebeca. Ele falou, só está faltando um pouco. Isso a irmã falou, vai passar. Só essa pessoa chegar nesse, é uma pessoa. Quando ela chegar nisso. E ali, e Deus mostrou para ela assim, uma ferida. Mas não falou. A Rebeca, por causa da radioterapia, no quadril, porque o câncer ele, na perna, pulmões. Deixa eu só concluir. O que nós vamos falar agora, as pessoas não sabiam, e nem vocês, né? Todo mundo vai ficar sabendo agora que Sim. não era só no pulmão, porque Deus não permitiu que falássemos. Mas esse tumor, ele se alastrou. Então, ele foi por sacro.
do sacro, ele veio para o quadril. E aí a Rebeca, ela não conseguia mais andar. Então, muitas pessoas, inclusive da família, né, tá sabendo agora. Entendeu? As pessoas achavam que era só até o pulmão, mas dali, Deus não permitiu mais que a gente falasse o que acontecesse do mês de abril desse ano até que nós teríamos a oportunidade de falar. Então, na verdade, esse tumor, o que causava a dor da Rebeca não era o pulmão, porque o pulmão não dói. O que causava a dor, a ponto dela gritar, e outros pais, com seus filhos, não aguentarem e sofrerem junto, era a dor no sacro. Porque esse tumor, ele é muito agressivo. Então, ele foi pro sacro, no osso. Essa região aqui. Essa região sacral. E depois ele começou a ir pro quadril. Então... E desceu para o joelho, hein, Sandra? A gente não sabe, mas né? acredito que sim. Não sabemos, mas só sabemos até essa parte que a barriguinha dela inchou, enfim. Foi coisas assim que a gente presenciou, coisas que só Deus para dar graça mesmo. E por causa desse tumor no sacro, ela foi acometida da radioterapia. E a rádio, ela vem de uma forma que ela queima muito. Onde ele bate ali para tentar matar, mas não matava. Sim. Ele mata a carne do lado, mas o tumor não, sabe? Então, o que aconteceu? Criou uma ferida nas costas da Rebeca. Bumbum. Acima um pouco do bumbum. E aquela ferida, ela abria. A gente fazia... Quando fazia o... Hã? Não entra muito em detalhes. Sim. E quando fazia aquela ferida, o curativo naquela ferida, ela sentia muita dor. Muita dor. A gente tinha dificuldade para pegar a Rebeca, levar no banheiro. Só eu e a Sandra, que tínhamos já, né? Os enfermeiros chegavam, os médicos falavam, não, deixa eles que eles já sabem. A gente tinha todo um trato com a Rebeca ali naquele hospital. Mas o importante, que ela adorou a si mesma. Mesmo passando por tudo isso, ela glorificou o nome santo do Senhor. Ela nos passou essa força. Então, dói. Dói. Não é fácil para mim, nem para Sandra, né? Mas eu procuro entender da seguinte forma, que todas as coisas cooperam, né? O plano de Deus é bom e perfeito. Vai ficar essa dor no peito? Eu falei para minha esposa da seguinte forma, que eu saio, acordo, às vezes eu penso assim, se eu dormisse agora e não acordasse, seria, para mim, eu falo, seria uma maravilha chegar e falar isso para minha esposa. Seria uma maravilha, porque quando eu consigo dormir, eu saio de tudo isso. Quando eu abro os olhos, é como se caísse uma tonelada assim em cima de mim, esmagando. Então, o que acontece? O nosso alívio que a gente tem é a nossa oração, Sim. é o louvor, é estar no culto. A gente não parou nos cultos. No dia seguinte, a gente já estava na igreja. Meu Deus. A gente não parou de ir nos cultos. No dia seguinte, Porque se a gente se trancar, ficar pior. É pior. pior, Entrar numa vamos para o depressão. culto, vamos ouvir a palavra. E assim o Senhor tem nos confortado, né? Quero falar da Juliana, tá? O carinho desse povo, o carinho desses ouvintes, né? Essas mensagens, entendeu? Isso aí nos conforta, né, Sandra? Sim. Saber que o legado, né, não foi em vão, né? Sim, temos 170 pessoas assistindo vocês agora. E assistindo o testemunho de fé da Rebeca. Sim, sim. E eu queria abrir também, irmã Sandra, para a senhora contar um pouco, porque a gente estava conversando nos bastidores, pessoal, e a irmã Sandra falou uma história muito tocante, né, sobre a vida daquela enfermeira. A Juliana. Isso, a Juliana, não sei se ela está nos assistindo, se a Juliana estiver nos assistindo, quiser comentar, mas eu queria abrir para a senhora contar um pouquinho do que aconteceu, que foi muito marcante. No dia,
que a Rebeca, no dia do falecimento, no período da manhã, quando ela já estava praticamente desfalecida, ela teve um período que ela ficou desfalecida e foi aonde eu comecei a pedir oração para a igreja. E muitos irmãos, muitas igrejas do Brasil e até fora, começaram a levantar um clamor, e eu acredito que eles até mudaram a oração, que venha a ser feito à vontade do Senhor. Eu imagino que foi dessa maneira, né? E a Rebeca, ela ficou bastante tempo desacordada com o respirador, né? Só que quando trocou o plantão, troca, né, a partir das 20 horas, era o plantão da técnica de enfermagem Juliana. Ela tinha um amor muito grande por essa técnica, pelo carinho que todos tinham. Mas a afinidade das duas, o carinho, o amor, a forma que ela falava com a Rebeca, minha princesa, minha vida, você é linda. E aí, a Rebeca, o que acontece? Quando ela chegou ao plantão dela, ela não foi no quarto, provavelmente já sabiam do cenário. E eu perguntei para a outra técnica que entrou, eu falei, cadê a Juliana? Não vai vir no quarto? Aí a técnica falou assim, hoje a gente vai ficar as duas juntas. Mas, na verdade, eu acredito que a Juliana não queria ver o momento. Só que aí a Juliana criou coragem, entrou no quarto e ela resolveu. Ela ficou, a Rebeca desacordada. Ela pegou na mão da Rebeca, eu peguei na mão do outro lado e ela começou a conversar com a Rebeca. E eu ainda falei assim, ela tá ouvindo? Aí ela falou assim, sim, lógico que a minha princesa está ouvindo. Rebeca, você trata de acordar pra gente comer aquele pudim, o mousse que você gosta. Ela gostava muito de um mousse que a prima dela fazia. E toda vez, essa prima dela, chamada Cleia, que é uma pessoa que tem nos ajudado muito, tudo que a Rebeca queria, ela fazia. E o mousse dessa técnica estava separada. E ela falava assim, acorda pra gente comer o mousse. E nessa eu comecei a falar com a Rebeca, filha, não desista, a mãe tá aqui, olha, eu te amo. Olha, filha, acorda, você vai sair dessa. Só que a Rebeca não respondia, ela só ouvia. E eu falava assim, a mamãe te ama, eu te amo, filha. Nós vamos sair daqui, nós vamos fazer o seu aniversário de 15 anos. Porque até isso a Rebeca já tinha feito. Ela tinha feito o convite do aniversário dela, ela já queria entregar. Ela já tinha escolhido o local onde ia ser feita a festa de 15 anos, que seria realizado no mês de janeiro. Ela já tinha escolhido a roupa, ela estava super animada. E eu falava assim para ela, sai logo daí para a gente poder escolher a roupa que você vai usar. Nisso, a técnica saiu e falou, vou preparar as medicações. Nessa que a técnica saiu do quarto, eu continuei segurando na mão da Rebeca e beijando a mãozinha e a carequinha dela. A técnica saiu, aí eu escutei um alvoroço. Aí ele estava no corredor, você estava no corredor ao celular. E aí a técnica saiu, eu ouvi umas vozes. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu saí do quarto, fiquei com o meu corpo entre o quarto e a porta. E perguntei pro Sidney, o que aconteceu? Ele falou assim, a Juliana passou mal, a pressão dela subiu. Assim que ela saiu do quarto, ela passou mal. Aí eu peguei, olhei, e a outra companheira dela, enfermeira, levou ela para a mesa para medicar, para medir. Ela não aguentava nem andar. Ela não aguentava andar. A técnica, a Juliana, quando saiu do quarto. Nisso, eu olhei e falei pro Sidney, entra, vamos entrar. Aí ele entrou. A Rebeca estava respirando quando a técnica pegou na mão. Quando a gente entrou, foi questão de 2 minutos, nem isso. Não, segundos. Porque eu não saí do quarto, eu coloquei o corpo e ficava com a cabeça assim. Quando eu virei, que eu olhei, foi muito rápido. Eu olhei, eu já não vi a respiração ofegante. Nós entramos, nós ficamos assim, ó, esperando isso aqui, ó. Aí a gente pôs a mão e gritamos. Nada. E chamamos os enfermeiros, né? Aí eles vieram. Só que eles já sabiam, porque eles são preparados para isso. E ali veio todo o nosso desespero, meu grito. Eu ainda tentava pegar ela assim, eu falava, filha, volta. Filha, a mãe tá aqui, volta. Eu olhava para o céu e falava, Senhor, Senhor, né? E ali eu tive o meu momento. Liguei pro meu pastor Sandro, uma bênção. E ali ele no telefone também orando, já pedindo oração para a regional do Damasceno, né?
E, enfim, e aí foi quando os médicos chegaram e constataram o óbito. Aí foi Os enfermeiros já tinham constatado, mas eles não podem falar, né? Aí esperar veio- a médica Ah, vir. e os médicos, eles ficavam tipo, como eu posso dizer, eles ficavam assustados a cada plantão, né, Sandra? Torcendo para não ser o plantão deles. Né? A gente imaginava que seria dessa maneira. Então, quando eles chegavam lá e via a Rebeca se maquiando, que eram os vídeos que vocês viam que ela postava, ou ela ensaiando, os médicos ficavam maravilhados. Tipo assim, que alegria poder ver, né, ela dessa maneira, né? E é isso, eu quero agradecer, né? Não sei se a gente tem mais tempo, mas eu vou aproveitar esse momento Claro, agradecer fica à vontade. a todos aqueles que cuidaram da Rebeca ali, né? Os técnicos que amavam verdadeiramente, eles cuidaram da Rebeca com muito amor. O Wagner chamava ela de princesa, filha. Ela falava, ele chegava lá e falava assim: papai chegou, a Juliana, a Zora, Guilherme, as enfermeiras, todas. Eu não vou falar nome, porque senão eu vou A esquecer. técnica do dia. Aquela Mas baixinha. todas. Amanda. Todas, né? É a Nanda? Todas. A Wanda. Wanda. Né? Ela gostava muito da Wanda. Enfim. Rebeca foi muito bem Hospital, tratada ali muito naquele bem hospital. tratado, desde o pessoal da limpeza que entrava lá para Muito cuidar do bem quarto e fazia, tipo assim, gostava de entrar lá e ouvir ela louvando. O nosso quarto ali era o mais barulhento, porque às vezes a gente começava a louvar ali no quarto ali com a porta trancada. E não trancada, a porta ela só fecha, né? Não pode trancar, né? E a gente começava a louvar, né, Sandra? E cantando, se alegrando ali dentro daquele hospital. Quando senão vinha pessoas e falavam: tá tendo culto aí? Porque a Tá gente tendo ouvindo culto um aí? coral. Aí abri a porta, só tem vocês, eu, a Sandra e a Rebeca. Não, porque a gente tá ouvindo um coral. Tem certeza? Glória Cadê a o Deus. pessoal? Não tem ninguém. só nós. Ficava impressionado. E às vezes a gente começava a louvar lá, vinha pessoas de Outros uns quartos, pais, de outros pacientes, quartos. Posso Com entrar? seus filhos. Com os filhos, com as crianças. Oração. E ali a gente orava, Glória a apresentava Deus. ao Senhor. E é isso, é o legado, né? É o Quando legado o que Senhor Deus era glorificado. permitiu que a glória a Rebeca Deus. passasse. E é dessa maneira. E nós estamos aí. Vamos continuar. Com certeza. Sim. Continuar com esse projeto de Deus. Pretendemos ir em muitos lugares, convites de igrejas, Claro. E né? até agradecer aquelas que... Agradecer Apresentaram, também a né? muitos, o pastor lá da Bahia, lá, o Pastor Nilson, pastor Nilson, que veio lá de Espírito Santo. da Meu Bahia. Deus. Ele veio da Bahia. Ele veio da Bahia, ele tem igreja no Espírito Santo, né? E ele veio aqui para orar pela Rebeca, pastor Jário, lá de Santa Catarina, Tantos outros. veio de lá de Santa Catarina. Eu tenho que ir aí orar com vocês e veio nos ajudar. Meu Tá lá Deus. acho que Jataí, né? E é isso, gente. Estamos aí, nós vamos em muitos lugares falar e glorificar o nome santo do Senhor, porque o nome do Senhor, É isso. toda a glória é dele. Glória a Isso, Deus. glória a Deus. Inclusive, eu queria fazer mais algumas menções aqui do pessoal que está nos assistindo. Eu vou começar pelo Luiz. Ele disse que está muito emocionado e que o Senhor acalmou o coração dele através dessa live. Ele está no hospital agora com um filho internado. E, né, acredito que essa live está dando força lá com ele, que está com o filhinho dele. A Yasmin Queiroz escreveu assim, ó: eu agradeço a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus por ter me permitido ser a prima da Beca. Agradeço a Deus por ter tido tantos momentos incríveis com ela. Amo vocês, tio Ney e tia Sandra. A gente quer, antes, né, de encerrar esse programa, meu Deus, tão emocionante, o nosso próximo convidado já está aqui no estúdio para a gente poder iniciar o quadro Vozes que Influenciam com vocês, pessoal. Mas antes, a gente não poderia deixar, né, de fazer o último pedido para vocês, que é compartilhar conosco o momento de alegria que vocês têm com a Rebeca,
para que a gente também, né, possa saber, porque a Rebeca, em meio a tantas lutas, em meio a tanta dor, o legado dela é de uma menina cheia de fé, cheia de alegria, cheia de vida para trazer para outras pessoas. Então, é essa imagem que a gente quer preservar hoje aqui, da Vitória e da sua alegria. Então, a gente queria que vocês compartilhassem um momento de alegria que vocês tiveram com ela. Ai, meu Deus, eu dou tantas. Não tem. Muita coisa, viu, com a Rebeca. Ela, eu vou falar algo assim, quando a gente brincava com ela no quarto, né? E a gente ficava fazendo alguma coisa para tentar agradar ela, ela falava assim: para que tá feio, vocês são 2 idosos. Ela fala, Então, essas foram as últimas falas dela. Quando a gente ficava fazendo alguma coisa para tentar animar, para tentar tirar a tristeza, ele brincava de um lado, eu brincava do outro, e ela ria. Mas depois ela falava assim, ó, para que tá ficando feio, porque vocês são 2 idosos. Mas porque ela chamava a gente assim, ela tinha esse carinho, né, com a gente. Então, essas são as últimas falas dela, né? Antes dela não mais conseguir falar. E aí a gente não mais conseguiu ouvir a voz dela. E até que chegou o momento dela partir. É E o isso. irmão Sidney, tem aí algum momento? Todos os meus momentos com minha filha foram maravilhosos. A gente brincava, correr, pega. A gente ia pra praia, aí tinha aquele jet ski, né? Que o pessoal naquelas bananas leva lá pro... Os banana boat, né? pro fundo Loucura. da água. Vamos lá, Rebeca, vamos lutar com o tubarão? Vamos. A Sandra ficava... Desesperada. Eu falei, nós aprontava, a gente gostava muito de ir na Praia dos Sonhos ali, e a Rebeca, ela gostava muito de frutos do mar. Ostra, a gente... Comida Eu tenho até japonesa. algumas fotos dela, comida japonesa, essas coisas. E ali a gente brincava, se divertia muito. Agora, uma das coisas assim que a Rebeca era muito sarrista, ela gostava muito de brincar, é quando ela dizia que ia amarrar... a gente falava, vamos amarrar a tia Su. Meu Deus. Vamos amarrar a tia Su. Olha. Pai, vamos amarrar a tia Su, pega a corda. E uma vez a tia Su segurou ela lá, falou, agora vai amarrar você. Essa Rebeca pulou. A Rebeca era uma criança iluminada, entendeu? A Rebeca, Deus chamou ela nesse curto legado para fazer a diferença. E nós entendemos hoje uma coisa que, da forma que a juventude está vindo, da forma que os adolescentes, os pensamentos, as atitudes dos adolescentes hoje em dia, como o inimigo tem reinado na vida dos jovens, Verdade. entendeu? Eu vejo que esse risco não corremos mais. Entendeu? Vamos lutar pelos que aqui estão. Sim. Porque esse mundo não conseguiu corromper a Rebeca. E Deus, pela sua misericórdia, por mais que doa no nosso coração, a saudade é grande, mas há aquele sentimento de dever cumprido. É como diz, combater o bom combate. A Rebeca. E ela guardou a fé. Que isso sirva de motivação, de exemplos para muitos, né? Porque Cristo está voltando. Sim. Cristo está voltando. Eu e a Sandra, nós vamos vivendo, dia após dia. Mas projetos... O nosso projeto é Jesus. É isso. Nosso projeto é Jesus. E essa foi a maior mensagem que a Rebeca deixou, né? A grande necessidade de se apegar com Cristo cada dia mais. É isso aí. Glória a Deus. Nós gostaríamos de agradecer vocês, viu? Saibam que nós fazemos das palavras aí de todos os seguidores, telespectadores, as nossas, no sentido de estarmos em oração por vocês. A Rebeca, assim, ela foi muito admirada. Muitas pessoas não tiveram, infelizmente, a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas eu tenho certeza que ela edificou muito. Eu fui uma delas, fui muito edificada com os vídeos e
gostaria de agradecer vocês também que nos acompanharam até aqui. Ainda vamos entrar também no Vozes que Influenciam, não é isso, Andressa? Isso mesmo, Rosane. Já, pessoal, a gente só vai fazer um intervalinho rápido de 1 minutinho e aí a gente já retorna com o quadro do Vozes que Influenciam. O nosso convidado já está aqui. Mas antes de encerrar, eu quero, assim, agradecer imensamente para você que está assistindo a gente. Os pais da Rebeca conversaram ali com a gente nos bastidores. E eu vou compartilhar aqui com o pessoal que vocês falaram que quando a Rebeca partiu para o Senhor foi tão difícil que eles falaram, não quero falar sobre o tema, não quero tocar no assunto, mas o Senhor falou com eles e falou assim, ó, não parem de falar do testemunho da Rebeca, da história de vida dela. E um dia depois, a gente conversou e eles se colocaram inteiramente à disposição para estar aqui, para a gente fazer esse legado e esse testemunho da vitória perdurar por ainda muito tempo. Então, nosso muito obrigado por aceitar estar aqui. Porque a gente sabe que não é fácil. Não faz nem um mês que ela partiu para o Senhor. Mas vocês estão aqui firmes. Estão aqui contando o testemunho dela. Estão aqui edificando outras vidas. Através não só do testemunho dela, mas de vocês também que estão aqui. Sim. Então, as nossas palavras para vocês são de inteira gratidão. Muito obrigada a todos vocês. E a gente vai abrir também aqui para vocês fazerem o agradecimento final às pessoas que estão assistindo a gente. Pode. Queremos agradecer a um de vocês, né, que puder estar esses momentos, né, ouvindo aí a história, o legado que a Rebeca deixou. Eu falo assim, a minha filha, né, mas eu sei que ela não era minha, ela estava apenas emprestada. Eu apenas devolvi ela para o Senhor, né? Para o Senhor nosso Deus. Então, que cada vez que vocês pensarem em parar, em desistir, lembra da Rebeca, né? Daquela força que ela teve. Porque o que faz nós estarmos aqui hoje, falando e contando pouquinho do que ela passou, né? Que o tempo é pequeno, é curto, não nos acovardar, saber que ela não parou. E por que nós vamos parar? Se sabemos que através do louvor e da adoração dela, Deus, Ele quer alcançar vidas. E eu creio que nesta noite, vidas foram alcançadas. E assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Vivendo todo esse processo... aproximadamente de 1 ano e 8 meses, né? Difícil. Eu aprendi muito com a Rebeca. A minha visão em relação ao Evangelho é outra. É outra, porque muitas vezes nós endurecemos nossos corações para coisas pequenas. É verdade. Coisas pequenas. E eu tive que passar por isso. Deus ele tem os planos dele, os projetos dele, né? E não pode ser frustrado. Entendeu? E se nós estamos passando por isso, chegou lá no hospital, chegou uma amiga da gente, uma irmã da igreja, a irmã Edilene, e nesse dia eu estava no banheiro triste, chorando, né? Aí eu falei, Edilene, Deus falou profundamente no meu coração, da seguinte forma, para que eu não me sentisse injustiçado com as tristezas da vida, para que eu não me fragilizasse com aquela situação. E eu falei aquilo ali para ela com vigor, sabe? E após isso aí, alguns dias, veio o falecimento, né, a partida da Rebeca. Mas eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor por tudo. Minha filha não está sofrendo. Não está sofrendo mais, né, Sandra? Nós vimos sofrimento ali tremendo. E só temos a agradecer a vocês aqui, a todos que estão aí nessa rede aí. E a paz. Amém. 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 Olha, mais uma vez, nosso muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sim. Esse episódio foi, assim, muito especial. Sim. E impactante para nossas vidas. Pessoal, você que nos acompanha aí, muito obrigada por estar aqui conosco.
E não sai daí. 1 minutinho de intervalo, a gente vai iniciar com o nosso quadro Vozes que Influenciam. Nosso convidado especial já está ali fora aguardando, tá bom? E a gente conta com vocês. Aproveita esse 1 minutinho de intervalo aí, vai ali tomar uma água, lavar o rosto, que eu sei que assim como nós, vocês choraram muito também. E não se esquece de se inscrever nesse canal, tá bom? Porque nós dependemos muito da ajuda e do apoio de vocês para que nós possamos continuar esse projeto. Deus abençoe vocês. Nos vemos daqui 1 minutinho.